Bom, galera, agora eu vou explicar algumas mecânicazinhas a mais para os seniors agora, e explicar um pouquinho também da organização do Project. Igual eu falei com os juniors, tem aqui a sprint atual deles com as tarefas deles. Aqui, todo mundo vai usar essas tarefas individuais, é para todos os cargos, para ver as que estão, issues que estão abertas para o seu próprio cargo, mas igual a eles, não mexe nesses campos aqui, só procura suas próprias issues, não edita nada. O que vocês forem mexer das tarefas de vocês também vai ser a partir da sprint atual seniors, que vai ser mudar os cartões aqui dentro. O que são essas outras abas aqui? O roadmap vai ser onde a gente vai começar a colocar os prazos das tarefas. Aqui vai dar para ver um pouquinho melhor onde uma tarefa impacta na outra. Então aqui eu botei alguns prazos, algumas tarefas até o fim da sprint, outras, por exemplo, tutorial vai até dia 19, até na sexta, tutorial de projects e tal. Toda sprint a gente vai ter aqui os prazos das tarefas certinhos que a gente vai discutir na sprint planning também, beleza? Próximo sprint, casos de uso e product backlog, são abas mais para mim e para o Thiago gerenciarmos o processo. Próximo sprint é para fazer as tarefas, pensar nelas, planejar antes de começar a sprint e ter aqui definido para conseguir organizar e não ficar tudo bagunçado. Se quiser adiantar uma tarefa também, dá para botar aqui e mudar para lá, por exemplo, esse tipo de coisa. Os casos de uso são mais para gerenciar os casos de uso mesmo. E Product Backlog é mais bagunçado, mas é para mostrar o geral do projeto. É mais difícil de ver, mas dá para entender mais ou menos quantas está sendo feitas, tudo que tem que fazer, etc. Agora, eu queria mostrar, então, só voltando, o que vocês vão usar? Vai ser tarefas individuais, onde o único lugar que vocês vão mexer vai ser no Seniors, e Roadmap vai ser para ver o prazo das tarefas, beleza? Agora eu queria mostrar aqui no Product Backlog mesmo, a questão que eu falei até no outro vídeo, de linkar issues e não projetos. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, que a Paula, ela criou várias pull requests diferentes, e dentro deles ela linkou o projeto. Aqui, ó, no Projects ela colocou. Só que o que acontece? Vem várias, entendeu? E isso não é bom porque já tem a tarefa de fazer o design lá. Aqui também tem outro que eu vi que está em progresso. Cadê? Enfim, tem algum pull request errado aqui também. Não é para linkar o projeto. É para linkar a issue. Então aqui, em vez de botar no projeto, você viria aqui no Development e colocaria sua própria tarefa. Deixa eu voltar aqui. Como que a gente vai resolver esse problema de, por exemplo, ela ter que dar 4 pull requests diferentes, 4 commits diferentes, né, para tarefas diferentes, mas não aparecer 4. A gente vai utilizar as sub-issues, que eu até mostrei para vocês, mas eu vou explicar melhor agora. Vou mostrar para vocês aqui então esse projeto de teste que eu criei, só para não bagunçar muito no projeto do PI mesmo. Eu vou explicar agora um pouco essa parte das sub-issues, como é que vai funcionar. A gente vai ter várias sub-issues, o que são elas? São tarefas menores dentro de uma tarefa maior. Então, igual ali no exemplo da Paula, que ela criou pull requests diferentes para telas diferentes, que era uma tarefa maior de fazer as telas do caso de uso, a gente vai continuar usando diferentes pull requests, mas a gente vai criar essas sub-issues. Então, ó, a gente vai entrar numa tarefa aqui, que vai ser essa tarefa teste designs. Essa vai ser a tarefa maior que a gente vai criar na Sprint Planning. Aqui dentro, a gente consegue vir aqui em Create Sub-Issues. E aqui a gente vai criar essas tarefinhas menores. Que vamos lá, vai ser tela inicial. Aqui a gente coloca o assignee, qualquer pessoa, quem ficar encarregado. Aqui é importante a gente desmarcar o projeto, tá? Quando for criar sub-issues, porque a gente não precisa deles aparecendo lá separadamente. Já vou mostrar para vocês. E aqui embaixo, nessa caixinha, a gente marca ela para criar mais, ou seja, para salvar as configurações e a gente conseguir criar várias de uma vez sem fechar essa tela aqui, ó. Cliquei em criar, criou uma, mas salvou as configurações, então eu consigo criar outra rápido aqui, por exemplo. Então, tela inscrição.
Vou marcar outra pessoa para fazer. Enfim, só para mudar. E criar a última tela criar turma. E aí eu vou botar outra pessoa, só para ficar diferente. Beleza, criei as 3 sub-issues. Como é que isso vai aparecer no nosso projeto? Dentro do design aqui, tá vendo que a tarefa maior aparece 0 de 3. A gente consegue acompanhar o progresso dessas atividades menores dentro da atividade da sprint. E isso vai ser bom para os times tanto de design, para separar as coisas nos pull requests, e no time de desenvolvimento também. Porque igual a gente tinha separado, por exemplo, na primeira sprint, tarefas para o Igor específico e tarefas para o Shang específica, aqui fica fácil da gente acompanhar elas, quem fez cada coisa, mas dentro da tarefa grande que é a do desenvolvimento. E como é que vai funcionar linkar os pull requests a essas sub-issues agora? Eu criei aqui 3 pull requests já anteriormente, só para facilitar, e a gente vai linkar cada um deles para uma sub-issue, entendeu? Em vez de linkar para sub-issue maior. Por exemplo, aqui a gente tinha criado lá a tarefa, a sub-issue de tela inicial. Eu entrei no pull request tela inicial, que vocês vão fazer um por vez, né? Tela inicial e linkei. Quando eu vier aqui e vamos supor que eu sou analista, eu analisei, adicionei aqui a revisão, dei o merge nesse pull request, beleza? Voltando lá, olha o que vai acontecer. 1 de 3, ou seja, ele vai atualizar automaticamente o progresso dessa tarefa aqui. Vou fazer, se eu fizer isso novamente com os outros, vai dar a mesma coisa. Só que tem uma questão. Analistas de qualidade, quando estiverem aceitando e dando merge aqui, vocês têm que ficar ligados aqui nos pull requests, que vai ser o lugar onde vocês vão ver as issues linkadas, né? A pessoa vai ter linkado aqui a issue, aqui a tela inscrição e tal. E aí você, depois de dar o merge, vai precisar mexer. Quando? Quando a gente der 2 de 3 aqui, quando a gente vai finalizar as últimas duas também, essa tarefa maior, a tarefa teste designs, ela não vai automaticamente mexer. Por quê? Consegui dar um problema porque eu tinha botado no mesmo arquivo só as mudanças, mas não tem problema não. Por quê? Vai dar 3 de 3 aqui, mas não vai automaticamente. Agora, se for uma tarefa sem sub-issues, a gente vai conseguir, normalmente, quando a gente der o merge, ela vai automaticamente para o done, entendeu? Então, quando os analistas de qualidade estiverem analisando documentos e códigos que não tiverem sub-issues, já vai automaticamente. Fiquem ligados com isso. Quando os nossos devs seniors, que vão analisar as tarefas dos juniors agora, eles vão ter que fazer essas coisas na mão, porque a gente não vai dar merge sempre, correto? Então, quando a gente não dá merge, não atualiza. Então, por exemplo, se um júnior colocou no esperando análise, toda vez vocês vão lá, analisei o pull request, adicionei a minha review aqui, review changes, aprovei, tem que deixar um comentáriozinho, beleza, o pull request está aprovado, beleza? Close pull request. Eu não dei merge, beleza? Você vê que não atualiza o coisa aqui. Então você teria que pegar isso daqui, ou se você mandou voltar alguma coisa e voltar na mão toda vez que você fizer essa análise do pull request, e se tiver bom e você tiver fechado o pull request, você dá done, você traz para o done. Então são essas duas diferenças entre os analistas de qualidade analisando as tarefas dos seniors, porque quando der merge ele vai automaticamente para o done, e quando os devs estiverem analisando as tarefas dos juniors e não der merge, vocês vêm aqui, voltam aqui e trazem na mão. Eu vou fazer um documentinho de workflow aqui do Projects, mas era basicamente isso. A parte aqui das issues acho que é o mais importante para a gente começar a dividir dentro dos times também para analisar esse progresso. E lembrar de não, do pull request, vocês não marcarem o projeto, sempre marcarem as issues, beleza? Para lá no projeto ficarem só tarefinhas e não duplicar as tarefas de cada um e ficar organizado. Acho que no mais era isso. Qualquer dúvida também eu vou fazer os documentos que eu falei. E qualquer dúvida que ficou meio mal explicado pode perguntar.